Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pelos exercícios aí que eu tenho mandado até agora, eu vi algumas dúvidas, então resolvi mandar essa videoaula para tirar algumas dúvidas, relembrar algumas coisas, certo? Então a gente está vendo tipos de sujeito, né? O primeiro conteúdo nosso tinha sido voltado para a identificação do que é sujeito e o que é predicado, certo? Então a gente já tinha feito esse movimento inicial e agora a gente está só refinando ele. Então, trouxe um texto para vocês aqui, uma charge, né, com uma frase aqui que a gente vai analisar. Então, meus filhos só dão atenção ao telefone. Então, sempre quando a gente vai fazer a análise sintática, a gente começa sempre pelo verbo, certo? Então, a identificação do verbo na frase é o ponto inicial para a gente começar a análise. Então, analisando aqui, o verbo que a gente encontraria seria o dão, que está grifado agora, certo? A pergunta que a gente faz ao verbo é sempre quem está conjugando ele, né? Então, quem está conjugando o verbo dão aqui nessa frase é o termo meus filhos, certo? Uma vez que a gente consegue identificar esse sujeito de maneira visual, né? Eu consigo circular, grifar esse sujeito, a gente vai chamar ele de sujeito claro, certo? Outra coisa que a gente reparou é que o sujeito, quando ele é claro, ele tem um núcleo, né? E o núcleo é substantivo. Então, o núcleo desse termo grifado, aí, a palavra principal que tem aí, é o termo filhos, certo? O fato dessa oração ter somente um núcleo faz dela um sujeito claro simples, certo? Então, uma vez que eu tenho um sujeito claro simples, ele tem um núcleo só, eu também consigo entender que eu posso ter um sujeito que é composto, certo? Então, o sujeito composto seria uma frase mais ou menos como essa. Aqui a frase, aqui acima a frase que a gente analisou anteriormente e ela aqui com dois núcleos, né? Meus filhos e minha mulher só dão atenção ao telefone. Então eu tenho dois núcleos, né? Filho e mulher, que está em itálico, e aí eu vou chamar esse sujeito, claro, composto, certo? Até aqui pelo que a gente tinha visto em sala, não teve nenhum problema nos exercícios. Deu para entender que o pessoal está compreendendo, só a revisão. Aqui nesse próximo caso aqui está começando a ter um pouquinho de dúvida, né? Então coloquei aqui a mesma frase, meus filhos só dão atenção ao telefone, e acrescentei uma nova oração, não ligam para mim. Então existe um novo verbo aqui, né? Além do dão que a gente já analisou, o verbo ligar, certo? Se a gente perguntar aqui quem não ligam para mim, né? Qual o elemento que não liga, apontaria novamente para os meus filhos. Só que a gente não pode dizer que existe um sujeito claro para dois verbos diferentes, né? Se ele está sendo claro para um, no outro a gente vai dizer que ele está oculto, né? O que isso significa? Que mesmo que ele não esteja do lado do verbo, a gente consegue afirmar com certeza que o sujeito é alguém conhecido, a gente sabe quem fez essa ação, certo? Então, para que não haja repetição de meus filhos e porque está claro pelo contexto, a gente oculta o sujeito para facilitar, para deixar o texto mais dinâmico, certo? Então, o sujeito claro, ele funciona para um verbo. Se houver dois verbos seguidos ali, o segundo verbo a gente vai ocultar o sujeito, porque não tem necessidade de ficar toda hora dizendo um termo substantivo, né? Para o texto não ficar pesado, repetitivo. Certo? Então, quando o sujeito a gente sabe quem é, mas ele não aparece aí do lado do verbo para a gente grifá-lo, a gente vai chamar ele de sujeito oculto. Existe também outra forma de ocultação do sujeito, né, que é usado muito na questão do uso da primeira pessoa. Então, o verbo estar aqui, o estou, mesmo que eu não coloque o pronome eu aqui do lado, eu consigo afirmar com certeza que o sujeito seria eu, mas ele não aparece aqui, então não posso dizer que é um sujeito claro. Ele está ocultado, ele está escondido aqui, mas pelo contexto, no caso aqui pela desinência, que é o finalzinho do verbo, certo? Esse finalzinho aqui, que é a conjugação da primeira pessoa, eu consigo dizer com certeza que seria o pronome eu que conjugaria ele. Como ele não aparece, a gente vai chamar ele também de sujeito oculto.
certo? Então, o uso da primeira pessoa é muito comum a gente não colocar o pronome e ocultar o sujeito, porque fica muito óbvio, né? Então, só um resuminho aqui em relação a quando a gente oculta o sujeito, né? Quando pelo contexto a gente consegue dizer quem está falando aquilo ou quem está fazendo aquilo, e também para evitar repetição, certo? Então a ocultação do sujeito serve para essas duas coisas. Outro caso aí de tipos de sujeito, certo? Então, bateram em minha porta. Bateram na minha porta. Quem? Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa frase, né, o bateram na minha porta, não é possível para a gente saber quem fez essa ação. Diferente do sujeito oculto, a gente sabe quem fez. Nesse caso, a gente não sabe. A gente sabe que houve sim uma pessoa ou mais de uma que fez a ação, mas para a gente que está dizendo a informação, o agente dessa ação, o sujeito, ele não é conhecido por a gente. Então a gente vai dizer que esse sujeito é indeterminado. Né? Indeterminado por quê? Porque não é possível determiná-lo, não é possível apontá-lo no contexto e nem na oração. Certo? Então, sujeito indeterminado, então eu não sei quem fez, apesar de essa ação ter sido feita por alguém. Certo? Efeitos de sentido aí do uso do sujeito indeterminado. Então, eu uso quando eu não sei quem fez, quando eu também não quero revelar, então, né, você falar, disseram que você não gosta de mim, aí eu não quero revelar essa pessoa que disse para não ser indelicado, eu uso o sujeito indeterminado. Né? Ou simplesmente quando o sujeito não importa, né? A ação é mais importante do que quem fez. Então também uso o indeterminado dessa forma, certo? E aí por fim, o último caso aí de tipos de sujeito, que está aqui nessa frase, há outro caso de sujeito. Então olha que interessante, a gente sempre procura o verbo, certo? E o verbo que tem aqui é o verbo haver. Olha que interessante, eu vou passar o que tem depois desse verbo para o plural. Há outros casos de substantivo, de sujeito, perdão. Por que o verbo haver não foi para o plural junto com esse trecho que eu passei para o plural? Porque esse não é o sujeito do verbo haver. Tá? Então, o verbo haver aqui ele é considerado um verbo sem sujeito. Ele é uma exceção, né? Porque se você perguntar quem há, a pergunta ela vai soar estranha, ela não vai encaixar no contexto. E como o sujeito é quem conjuga o verbo, se o que tem depois do verbo aqui fosse o sujeito, esse verbo teria que passar junto com ele, assim como nas outras frases aí que a gente tinha citado, né? Os meus filhos não me dão, né? Os filhos estão no plural, o verbo dar também está no plural. Então, essa concordância não existe no verbo haver porque não tem sujeito, certo? E aqui, um caso clássico aí que tenho certeza que vocês lembram, que é os fenômenos da natureza. Ontem choveu. Quem choveu? Não faz sentido perguntar, porque não tem sujeito, certo? Então, os fenômenos da natureza e o verbo haver, quando significa existir ou quando está determinando o tempo, ele não tem sujeito, certo? Então, a diferença entre o que não tem sujeito e o indeterminado é que ninguém fez aquela ação, ela se faz por si mesma. Enquanto o indeterminado, alguém fez a ação e eu não conheço essa pessoa que fez, por isso que eu não posso apontá-la, certo? Então, aqui o resuminho: sujeito inexistente, fenômenos da natureza, e o verbo haver, quando significa existir ou marca tempo, né? Eu te conheço há vários anos, né? Então, vários anos estaria no plural e mesmo assim o verbo haver fica no singular. Grande abraço para vocês, qualquer dúvida me procure.